Bom, vou tratar com vocês do tema que é dos mais importantes, se não o mais importante para a carreira de delegado de polícia, que é o inquérito policial. Inquérito policial é o procedimento administrativo no qual se desenrola as investigações, né, destinadas a elucidar crimes, né, e busca-se, neste procedimento administrativo, trazer à tona indícios de autoria, prova da materialidade e demais circunstâncias do delito. O inquérito policial ele possui uma dupla finalidade. A finalidade preparatória, que é considerada talvez a única finalidade para aquela doutrina mais conservadora, mais tradicional, que é justamente buscar subsídios para o ingresso da ação penal pública pelo Ministério Público, né, que é buscar a justa causa para a ação penal, né, que é indícios de autoria e prova da materialidade do delito. Porém, uma corrente mais moderna, uma corrente que vem valorizando o trabalho do delegado de polícia e trazendo uma visão mais lúcida do inquérito policial sob a égide da Constituição Federal, fala da função preservadora do inquérito policial, que é justamente evitar o desgaste, o estigma trazido pelo processo penal a um inocente. Isso mesmo. O delegado de polícia ele tem como função presidir o inquérito policial e tem que trazer a verdade à tona. E não fazer uma investigação tendenciosa de modo a objetivar somente a incriminação do suspeito. Não. Tem que buscar a verdade, evitando-se acusações infundadas. Com relação ao valor probatório dos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial, o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é claro ao dizer que os elementos de informação trazidos no inquérito policial, colhidos no inquérito policial, eles não são considerados provas, exceto as provas antecipadas, cautelares e irrepetíveis, que possam ser produzidos em sede de inquérito. Aí nós teremos contraditório diferido. Mas, para todos os outros elementos colhidos no inquérito policial, nós teremos um valor menor do que a prova, que é aquela produzida em fase judicial, onde se tem o contraditório e a ampla defesa. Bom, e é importante também mencionar que o juiz ele não pode fundamentar a sua decisão com base exclusivamente em elementos informativos colhidos em inquérito policial. Ele deve utilizar elementos informativos colhidos em inquérito policial, sim, são muito importantes, mas a eles devem ser somados outros elementos de prova produzidos em fase processual. Com relação à presidência do inquérito policial, a gente tem o artigo 144, que versa sobre os órgãos de segurança pública, traçando a competência, né, de cada uma das justiças, né, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, no tocante às polícias correspondentes. Se a gente for analisar no âmbito federal, geralmente o que tramita perante a Justiça Federal são frutos de investigações realizadas pela Polícia Federal. Então, o delegado de Polícia Federal ele vai presidir inquéritos que versem sobre crimes que atentam contra a ordem social, contra bens, valores e interesses da União, bem como de suas entidades autárquicas e empresas públicas, né? E ainda teremos uma atuação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Civil naqueles crimes que tiverem repercussão interestadual ou internacional e que precisem de repressão uniforme. Então, a legislação infraconstitucional
vai trazer uma lista, um rol de crimes que, tendo esse caráter interestadual ou internacional e estando arrolados na legislação ordinária, autorizam a Polícia Federal a investigar, em conjunto com a Polícia Civil. E para todos os outros crimes, que não estes que mencionei, há competência para investigar, para se apurar mediante inquérito policial, é da Polícia Civil. Portanto, da mesma forma que a Justiça Estadual, a Polícia Civil dos Estados, ela possui competências, atribuições, competências da Justiça, atribuições às polícias residuais. Bom, falar um pouco aqui agora das características do inquérito policial. Vou falar daquelas características que eu reputo serem as mais importantes. Primeiro é a sigilosidade. Sigilo. É necessário sigilo nas investigações. Esse sigilo, ele não é absoluto. Ele tem que permitir a defesa ao investigado. O advogado do investigado, ele tem direito a acessar aqueles documentos oriundos da investigação policial que já foram juntados aos autos do inquérito. Porém, aquelas diligências investigativas em andamento ou em perspectiva, essas investigações, essas diligências não poderão o advogado da defesa tomar conhecimento delas. Por uma questão lógica. Perderia-se totalmente a efetividade da investigação se o advogado ou o investigado soubesse dessa diligência, como, por exemplo, uma interceptação telefônica em andamento. Tem uma perspectiva exógena também, o sigilo. É que, na realidade, o delegado de polícia ele tem que ser zeloso com relação à imagem do investigado. Ele não pode sair divulgando para a mídia, por exemplo, que determinada pessoa está sendo investigada ou que é suspeita de ter praticado tal crime, sob pena de ferir a imagem dessa pessoa que ainda nem sequer foi indiciada. A gente tem o Código de Processo Penal, ele fixa como outra característica a questão de ser o inquérito policial um procedimento escrito. Porém, há de se atentar que o Código de Processo Penal ele foi publicado em 1942. Naquele tempo não existiam mecanismos digitais, tecnológicos, para a gente conseguir traduzir a realidade do inquérito policial. Portanto, a gente tem que fazer uma interpretação progressiva desse artigo do Código de Processo Penal, admitindo-se, sendo perfeitamente possível nos tempos atuais, falar em gravação audiovisual, até muito utilizado atualmente, substituindo-se a forma escrita. Podemos falar que o inquérito policial ele é discricionário. Discricionário porque o delegado de polícia ele tem liberdade para produzir os elementos de informação, colher esses elementos de informação, utilizando-se de técnicas, de meios que achar adequado para tanto. O Código de Processo Penal ele traz uma série de diligências que o delegado de polícia ele pode adotar durante o inquérito, como o reconhecimento de pessoas e coisas, a busca e a apreensão de objetos que tenham relação com o crime, a ficha de antecedentes criminais que pode se pegar de um investigado, o interrogatório do investigado, oitiva de testemunhas da vítima, exame de corpo de delito, perícias, dentre outras diligências. Mas não existe uma ordem, não existe uma obrigatoriedade, salvo o exame de corpo de delito, que toda vez que o delito deixar vestígios, o delegado ele tem que produzir esse tipo de prova, que é uma prova irrepetível. Então ele não pode se furtar a providenciar o exame de corpo de delito. Todas as outras são discricionárias. Bom, falado um pouco das características do inquérito policial, é interessante falar das formas de instauração de um inquérito policial.
ele pode se dar mediante a condução coercitiva de um indivíduo que estava na prática, que estava no flagrante da prática de um delito. Então, normalmente, a polícia militar vai fazer a captura, a prisão-captura daquele indivíduo, vai conduzir à delegacia, e lá na delegacia, o delegado ouvindo todos os envolvidos, a vítima, o investigado, né, o autor do delito, as testemunhas e os condutores, ele vai ratificar ou não, ele que vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Temos uma outra forma de instauração que é através de portaria, onde ele mesmo, de ofício, ao se deparar com a situação de um crime que tem a ciência, seja pela mídia, seja durante seu trabalho de ofício, vai instaurar então um inquérito por portaria, onde vai se investigar esse crime em comento, mas sem a prisão em flagrante. Temos também, mediante requerimento da vítima, né, que esse requerimento ele tem que ser escrito, né, para ser caracterizada essa forma de instauração. Temos por requisição do Ministério Público ou do juiz, em que pese o Código de Processo Penal ele fale em requisição do juiz, não entendemos ser correto a requisição do juiz, porque o juiz ele tem que ser imparcial. O máximo que ele pode fazer é encaminhar a notícia do crime ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, para que este requisite pela instauração do inquérito, mas não o juiz requisitar, né, diretamente ao delegado de polícia para que este instaure o inquérito policial. Bom, falando das formas de instauração, vamos falar um pouco sobre o indiciamento. O indiciamento ele é o juízo técnico-jurídico de valor emitido pelo delegado de polícia quando este ficar convencido, e esse convencimento seja uma decorrência de convergências de indícios que vão sobrecair sobre determinada pessoa, sobre determinado investigado. Aí sim teremos a figura do indiciado, que ele deixa de ser mero suspeito, mero investigado, e ainda não é um acusado, pois acusado só depois do oferecimento da denúncia e a denúncia for aceita pelo magistrado. Teremos então essa figura intermediária do indiciado. Por isso que é um ato de extrema responsabilidade do delegado de polícia promover um indiciamento com bases sólidas, de acordo com investigações sérias. Inclusive, o indiciamento, se feito de qualquer modo e de forma injusta, né, até mesmo se o indiciamento for feito a um acusado que já esteja sendo processado, um indiciamento tardio, melhor dizendo, é passível de ser considerado tal ato pelo delegado de polícia de um constrangimento ilegal, porque o momento oportuno é em sede de inquérito policial e tem que ser feito de modo consciente. Na conclusão do inquérito policial, a gente pode dizer o seguinte, que o CPP estabelece um prazo este de 10 dias aos crimes comuns, no caso de flagrante delito, para concluir o inquérito. Prazo de 30 dias no caso de o investigado estar solto. Bom, temos também que na lei de drogas o prazo é de 30 dias. E se o indiciado estiver solto, 90 dias. Investigação pela Polícia Federal dos crimes, né, de competência da Justiça Federal, o prazo será de 15 dias, se estiver preso, e a Lei de Crimes Hediondos estipula o prazo de 30 dias, se o investigado estiver preso, para a conclusão do inquérito policial. Falado dos prazos, vamos falar rapidamente da peça que finaliza o inquérito, que é o relatório do delegado de polícia. No relatório vai ter descrição bem minuciosa do fato criminoso, dos indícios de autoria, da prova da materialidade, das circunstâncias delitivas, né? E juntamente com todo aquele arcabouço
de elementos informativos produzidos em sede de inquérito policial, eles irão subsidiar uma ação penal, né, a ser proposta pelo Ministério Público, se entender que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, ou seja, a justa causa. Mas pode ainda o Ministério Público entender que não é o suficiente e requisitar para a Polícia Civil ou Polícia Federal, se for o caso, realizar novas diligências. E pode também entender, por uma série de razões, que é caso de arquivamento, né? Onde então vai fazer o requerimento de arquivamento e tal requerimento será homologado pelo juiz, né? É o controle judicial dos atos do Ministério Público. Bom, nós temos que falar especificamente do arquivamento, que é um instituto muito importante dentro de inquérito policial, está intimamente ligado com a característica da indisponibilidade, porque o delegado de polícia não pode ele mesmo arquivar o inquérito policial que ele mesmo instaurou, mas sim é o titular da ação penal quem tem que pedir o arquivamento e vai ser homologado pelo juiz. Temos o arquivamento por falta de condição da ação e pressuposto processual, que gerará coisa julgada formal. Temos o arquivamento pela atipicidade da conduta, ou seja, não constitui crime a conduta. Então teremos este arquivamento somente quando for manifesta a causa de atipicidade, e ele terá o condão de fazer coisa julgada formal e material. Temos o arquivamento pela manifesta causa excludente de ilicitude, que fará coisa julgada formal e material conforme STJ, porém conforme primeira turma do STF, para coisa julgada formal somente. Temos o arquivamento por manifesta causa de excludente de culpabilidade, que fará coisa julgada formal e material. Temos, no caso, a coisa julgada formal e material também, quando o arquivamento se der em virtude de causa extintiva da punibilidade. Porém, faço uma ressalva. Se esse arquivamento homologado judicialmente se der em virtude de certidão de óbito falsa, não fará coisa julgada material, podendo-se desarquivar o inquérito para posterior propositura da ação penal. E por fim, se faltar justa causa, o arquivamento fará coisa julgada meramente formal, podendo posteriormente, surgindo provas novas, instaurar-se, desarquivar-se o inquérito policial em propositura posterior de ação penal.